Quero estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E o tema dessa mensagem é: em tempos de crise, veja os céus abertos. Amém? Nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo... Deixa eu ver o versículo para vocês. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, disse João, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que ouvi como o som de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e esse se achava assentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que o mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos diante e por trás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo a um novilho, o terceiro com o rosto de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada uma deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, diante de uma prisão, João tinha sido exilado pelo imperador Domiciliano. Diante de tamanha perseguição da igreja, esse homem estava em uma ilha chamada Patmos, ilhado, sem poder pregar, sem estar no meio dos seus. Mas diante de uma prisão, Deus abre os céus para João. Deus está trazendo através dessa palavra, através desse texto, para mim e para você, diante de cadeias, diante de prisões, diante de adversidade, eu tenho céus abertos para você. Eu tenho visão do trono, eu tenho visão do futuro para você. Independente das circunstâncias que você está cercado hoje, independente das perseguições que você está vivendo hoje, eu tenho céus abertos, diz o Senhor, sobre a tua vida, sobre a tua casa, acerca do teu futuro, céus abertos sobre você. Pessoas podem te aprisionar, circunstâncias podem te cercar, mas Deus te diz nesse dia: tem céus abertos para você, tem um futuro glorioso te aguardando, independente do que o Brasil esteja passando, independente da sua situação financeira, independente da sua saúde, Deus tem céus abertos para mim e para você. Queridos, João estava exilado, aprisionado, sem poder pregar, mas Deus chamou João. Deus falou com João. Deus abriu os céus para João. E ele disse: olha, depois dessas coisas, depois de tudo que eu já tinha visto, de revelação que Deus tinha me mostrado, eu olhei e não somente vi
Não somente olhei, mas eu ouvi uma voz, eu ouvi uma porta aberta e ouvi uma voz, a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta. Deus falou com João com voz como de trombeta, e é essa voz que Deus quer que você ouça no dia da sua adversidade, é essa voz que Deus quer que você ouça no dia da sua dificuldade, no dia do aprisionamento, no dia de portas fechadas, no dia em que aqui na terra não tem solução, não tem jeito, a perseguição, a maldade. Você abre o jornal, querido, e você quer fechar. Você vê as notícias e você quer chorar. Mas Deus tem uma porta aberta no céu para você ver. E Deus tem voz de trombetas para você ouvir. A voz que te diz: há um futuro glorioso te aguardando. Há um futuro de esperança, de paz te esperando. As coisas aqui da terra vão ficar aqui na terra. A perseguição pode até te oprimir, pode até te cercar, mas Deus tem porta aberta no céu para você. Deus tem um futuro glorioso de paz para você. A voz de Deus não é a voz de homem, a voz de Deus não é a voz do repórter. A voz de Deus não é a voz da má notícia, a voz de Deus é a voz de trombeta para te anunciar: há um futuro de paz, há um futuro glorioso te aguardando. Não temas, não tenha medo, não tenha medo das dores que estão te cercando hoje. Queridos, lá em 2 Crônicas, abre aí comigo, 2 Crônicas 18:18. Um profeta de Deus, eu amo os profetas de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Tem um professor que sempre fala isso. Você ama a palavra de Deus? Mergulha na palavra. Assista o jornal um pouco para você orar, mas vá para a palavra e você vai ver o que Deus está dizendo acerca da minha vida, da sua vida e do futuro que Ele tem para mim e para você. Um profeta declarou um rei: eu ouvi, pois, a palavra do Senhor e vi o Senhor assentado no trono. Todo o exército do Senhor estava uma à sua direita e uma à sua esquerda. E ele declarou aquilo que o rei não queria ouvir. Mas ele foi boca de Deus para dizer: eu vi o Senhor assentado no trono. Deus continua reinando no trono. Sabe o que aconteceu com esse profeta quando ele declarou que o rei iria perder a guerra? Ele levou uma bofetada na cara e ele foi levado para a cadeia. Pode te levar para a cadeia, pode te levar para a prisão, pode te colocar igual esse profeta aqui. O rei mandou falar para aquele que ia prendê-lo. Falou assim, ó, coloca ele no cárcere e dá a ele angústia, escassez de pão e escassez de água, até que eu volte em paz. E o profeta disse para ele: se você voltar em paz, Deus não falou por minha boca. Querido, pode te colocar em escassez de pão e escassez de água. Pode até te angustiar, mas continua sendo boca de Deus aqui na terra. Continua vendo com os olhos abertos o Senhor falando com você através da palavra. É isso que eu quero para minha vida, queridos. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero continuar com os meus olhos abertos, ainda que eu receba, que Deus me livre disso, mas ainda que eu receba bofetada na cara e prisão, mas eu quero continuar crendo naquilo que Deus está dizendo. Eu quero continuar sendo boca de Deus aqui na terra. Eu quero continuar sendo profeta de Deus para dizer para quem quiser ouvir: Deus reina em seu trono.
seu exército está um à sua direita e um à sua esquerda. No trono dele a glória, a louvor, a exaltação. Os seus anjos declaram: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, queridos, está cheio da glória de Deus. Nós precisamos confiar. Ainda que com escassez de pão. Tá passando dificuldade? Tá com escassez de pão? Tá com aflição? Tá com escassez de água igual esse profeta? O diabo quis cercar a tua vida, o diabo quis te oprimir, quis colocar limitação na tua vida para você desanimar, para você não crer naquilo que a Bíblia diz. Continua vendo o Senhor assentado no trono, com seus anjos à sua direita, com seus anjos à sua esquerda. Ele continua reinando, mesmo nós aqui passando por dificuldade, queridos. Ele vai abrir, ele já abriu para muitos homens e mulheres e quer abrir os seus olhos hoje para você vê-lo assentado no trono. Continua governando, o teu Deus continua no governo, não importa quem está no governo da terra, o governo do céu rege a terra, é Ele quem supre as suas necessidades, é Ele quem te tira de lugar de aperto, de aflição, é Ele que abre os céus para você, é Ele que abre visão do alto para você. Assim também aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo estava preso, indo encarcerado para Roma para ser julgado, quem sabe para ser morto. E ali dentro daquele navio, Paulo também tem uma visão. Um anjo do Senhor lhe aparece e diz para Paulo: Paulo, você vai chegar em Roma. É necessário você chegar lá. Com navio ou sem navio, você chega. Deus está falando para você hoje aqui, queridos, independente da sua situação, independente da dificuldade que você está vivendo hoje, tem céus abertos para você se você quiser. Tem palavra de Deus para você. Tem palavra de Deus dizendo para você, você vai chegar do outro lado. Eu quero que você chegue do outro lado. Eu quero que você sobreviva do outro lado. Eu quero te levar. Essa circunstância vai passar, mas vai sobreviver. Paulo sobreviveu, não só ele, mas Deus entregou a um carcereiro todos os que estavam junto com ele no navio, querido. Deus transforma um prisioneiro em um líder. Não são as cadeias aqui da terra que te definem, não são as dificuldades aqui da terra que te definem. Se você é filho de Deus, tem céus abertos para você. Tem livramento para você. Estão te fazendo passar por aperto, por aflição, não tem problema. Você continue sendo boca de Deus aqui na terra. Faça igual Micaías. Pode me bater, pode me prender, mas eu vou continuar declarando o que Deus me mostrou. Eu vou continuar declarando que tem visão de Deus para homem cheio do Espírito Santo. Estevão também foi apedrejado. E antes de ser apedrejado, ele viu o Senhor assentado em seu trono. E os céus se abriram para Estevão, enquanto ele declarava a palavra para homens ímpios, que eram até religiosos, mas eram fariseus que queriam matá-lo. E ele expondo a palavra, aqueles homens se enfureceram de tal maneira que começaram a apedrejá-lo. Não tem problema. Não tem problema. Pode vir pedrada. Pode vir a morte, mas aqueles que creem no Senhor jamais, jamais passarão pela morte. Verão o Senhor face a face. Assim como Estevão, o Senhor Jesus ficou em pé diante do que Estevão estava declarando. Estevão viu o Senhor e a face de Estevão transparecia como um anjo. Queridos, nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem.
E ainda que nessa passagem a nossa vida passe por deserto, ainda que nessa passagem passemos por dificuldade, Paulo declarou: eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Você pode passar pela escassez ou pela fartura, pode passar pelo aperto ou pelo lugar largo, mas Deus é aquele que te fortalece em todas as áreas da tua vida, em todas as situações que você tiver que enfrentar. Porque ele declarou, ele não mentiu acerca do que iríamos passar. Ele disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Deus já venceu por você, querido. Por isso que você é mais do que vencedor. Você vai passar, essa situação vai passar, essa tristeza vai passar, essa dor vai passar. Continua firme no Senhor. E você que ainda não crê no Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que todo aquele que crê nunca verá morte. Você pode ver o Senhor face a face, os céus podem se abrir para você, se tão somente você crer. Se aproxime de Deus hoje. A palavra de Deus diz que se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. O dia é hoje, a hora é agora. Se aproxima do Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele está te chamando. Ele quer que você o veja. Ele quer se manifestar para você. Deus quer aparecer para você também. Se você hoje reconhece que o seu aperto não tem nenhuma possibilidade de ter solução, Jesus é a solução para o teu problema. Jesus é a solução para a tua vida. Ele é a luz que estava faltando nas suas trevas. Hoje pela manhã eu me lembrei de tantas vezes o Senhor na minha vida, passando momentos terríveis, dolorosos, difíceis junto comigo. E eu agradeci ao Senhor porque Ele é a minha luz. Quando o fim do túnel já se apareceu tão concreto para mim, quantas vezes eu achei na minha vida, é o fim. Chegou o final da história, não tem mais jeito. Quem sabe João pensou isso naquele cárcere, achando, quem sabe ele iria morrer ali sem ver mais nada. E de repente, queridos, Deus aparece para João no meio do cárcere. Deus apareceu para Paulo quando talvez ele pensou, eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir chegar em Roma. E Deus falou para Paulo, não, Paulo, eu vou fazer você chegar lá. É necessário que você pregue em Roma. Queridos, Deus te chamou. E Ele não vai deixar você morrer antes de cumprir o chamado que Ele tem para a tua vida. É necessário você chegar em determinados lugares. É necessário você cumprir determinados propósitos. É necessário que você chegue a determinados lugares. E Deus vai te levar, com dificuldade ou não, com aperto ou não, com navio ou sem navio, Deus te levará ao propósito para o qual você nasceu. Quem sabe você hoje acordou com uma má notícia, e você também acreditou que era o seu fim, que não tinha mais jeito, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, tem céus abertos para você hoje, tem palavra para você. Assim como João disse, não somente eu vi uma porta aberta, mas eu ouvi uma voz. Tem voz de Deus para a tua vida, dizendo para você, sobe para cá, sobe até aqui, saia desse lugar de escassez, de pobreza, de miséria, de dor, de morte, e vem para cá. Eu vou te mostrar
as coisas ainda que hão de acontecer, diz o Senhor. Eu tenho coisas para te revelar das coisas que ainda hão de acontecer. Não é o fim. Não é o fim. Sai daí. Deus falou para João, João, eu sei que você está preso num cárcere, mas eu estou te chamando, vem para cá. Vem para cá, para essa realidade aqui. Vocês entendem que eu não estou falando de algo físico, mas eu estou falando de algo espiritual, queridos. Eu estou te falando que você tem como, em meio à sua dor, em meio à sua circunstância, em meio à sua aflição, sair espiritualmente desse lugar e subir em um lugar de paz. Em um lugar onde a verdade de Deus prevalece sobre as circunstâncias naturais, que para você é irreversível, para mim muitas vezes foram, mas Deus me fez sair desse lugar árido, escuro, em lugar de falta de esperança e me levou para um lugar onde eu vi um futuro. E Deus quer te mostrar um futuro de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais, diz o Senhor. Deus disse em sua palavra, eis que tenho um futuro de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Deus não vai te permitir morrer nesse deserto. Em meio a um deserto, Deus faz florescer e Deus fará florescer em meio ao deserto que você vive hoje. Assim como foi com João, ainda que a circunstância natural não mude, porque não mudou para João, não mudou para Paulo. Paulo teve que atravessar o mar sem o navio. Ainda que Micaías tenha que ir para a cadeia, levar bofetada, mesmo assim, ele continuou crendo e se cumpriu cada uma das palavras que Micaías declarou. Aconteceu tudo que Paulo declarou, e a respeito das coisas que João declarou, ainda hão de acontecer. Que Deus, nesse dia, tenha falado ao teu coração. Que Deus nesse dia tenha enchido o teu coração de paz e de alegria, porque o próprio Cristo nos fez assentar em lugares altos. E ele disse, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. A minha paz excede o conhecimento humano, a compreensão humana. Você pode até estar passando por aflição, mas não será afligido. Você pode até estar passando por dor, mas não será destruído, assim te diz o Senhor. Você é mais do que vencedor. Que a graça, que a paz do Senhor, que excede a compreensão humana, guarde a sua mente hoje, guarde o teu coração em Cristo Jesus até a sua vinda. Graça e paz, queridos.